Que tempos são esses em que a torcida do São Paulo está dividida entre dinizentos e dinizetes? Parte da torcida entende que o Fernando Diniz precisa de mais tempo para trabalhar, a menor parte, e a grande maioria, a outra parte, entende que o trabalho do Fernando Diniz não está surtindo efeito e que, portanto, ele não pode continuar no São Paulo Futebol Clube. Que tempos são esses em que a gente tanto briga e tanto discute, estando apenas no início da temporada, estamos em fevereiro, e a gente está, já não bastasse os problemas que o São Paulo tem, a gente está vivendo esse momento terrível, mais um momento terrível para a história do São Paulo Futebol Clube. Enfim, nós vamos comentar um pouquinho disso no programa de hoje, no ar, São Paulo Raiz na área, Rony Altieri, para poder repercutir um pouquinho mais as coisas do nosso querido, do nosso amado e tão sofrido São Paulo Futebol Clube nesses últimos tempos, Como eu estou dizendo para vocês, como eu abri aqui o vídeo, falando justamente sobre isso. A gente tem acompanhado aí a rede social, acompanhado os grupos de WhatsApp, conversado com muita gente a respeito disso. Fizemos ontem uma live, falando também bastante disso com meu irmão Fernando Benincasa, com Alex Prado. E a gente percebe essa polaridade, essa polarização da discussão, Parte daqueles torcedores que querem que o Diniz continue, cansados já de troca de técnico, enfim, de um monte de coisa, que são os dinizetes, e os dinizentos, aqueles que já não aguentam mais o Diniz e entendem que o Diniz não vai mudar a maneira do São Paulo jogar para trazer os resultados que o São Paulo precisa. Aproveitando esse ensejo, nós tivemos a oportunidade óbvia de acompanhar o Barolo na TV Gazeta no domingo à noite e eu me senti representado. Teve gente que eu sei que não entendeu assim, mas eu particularmente me senti representado porque entendi que o Barolo colocou as coisas de uma maneira extremamente educada, mas colocou as coisas de uma maneira impactante, de uma maneira sem colocar chantilly na conversa, sem passar patezinho na torrada, O Diniz foi muito direto, o Barolo foi muito direto com o Diniz, colocou muito bem a situação, colocou muito bem o sentimento de grande parte da coletividade são paulina e eu, de alguma maneira, também me senti representado lá, porque talvez, se estivesse lá, pudesse ter falado coisas muito parecidas com aquilo que o Barolo falou. Enquanto a mídia, enquanto a imprensa, que torce para os outros times, fica passando sabãozinho e quer mais é que o São Paulo se afunde, O Barolo foi lá e falou abertamente, diretamente, tudo aquilo que estava sentindo e tudo aquilo que estava vendo. O Diniz tentou se explicar, achei o Diniz muito abatido até, com relação a tudo que está acontecendo. O Diniz tentou falar que o Bruno Alves melhorou a saída de bola, que o Antony está jogando mais, que o Igor Gomes virou titular. A gente entende tudo isso, Só que infelizmente, como eu venho dizendo aí, a evolução tem sido bastante tímida e o resultado quase não tem aparecido desse trabalho todo, lembrando sempre que é única e exclusivamente a minha opinião a respeito de como a gente vê o São Paulo. Eu sei que tem muitos amigos aí que estão vendo diferente, estão comentando, eu agradeço demais os comentários de vocês, se concordando ou se discordando, não importa. O importante é sempre vocês poderem colocar a opinião e o sentimento de cada São Paulino nesse momento, Uma coisa é certa, estamos todos sofrendo, Os que continuam apoiando o Diniz, os que entendem que o Diniz não vai mais dar certo no São Paulo por tudo aquilo que realizou até agora ou deixou de realizar. Todos estamos sofrendo, sem exceção, Não quero acreditar que um tenha mais razão que o outro. Eu quero acreditar que são pontos de vista diferentes e que acabam trazendo para esse duelo aí, para esse debate cada vez mais acirrado, Infelizmente, o São Paulo que vive tantos outros problemas, salário atrasado, Essas coisas todas que a gente tem acompanhado, ano de eleição, rescisão de contrato de jogador pereba que estava lá parado, enfim, um monte de coisa terrível que acontece com o São Paulo nesses últimos anos. Infelizmente, e agora a gente tem que conviver com essa polarização
da discussão, né, da situação que envolve o nosso Fernando Diniz. Eu proporia o seguinte para todos os amigos, cara. Eu proporia numa semana de clássico, pensei muito a respeito disso, vocês sabem a minha opinião a respeito do que está acontecendo com o São Paulo e o Fernando Diniz. Vocês sabem que se tem uma evolução pequenininha, ela é insuficiente, na minha opinião, para o São Paulo seguir uma trilha aí, seguir um caminho. Agora em março começa a Libertadores, agora em fevereiro a gente já tem aí as finais do Paulistão, meu Deus do céu, ou melhor, em março, no comecinho de março. Enfim, de alguma forma o São Paulo precisa andar mais. Então assim, eu proporia essa semana um pacto, né? Eu proporia um pacto, uma maneira que a gente tenha para as duas partes aí que estão discutindo e brigando e colocando os seus pontos de vista, poderem se harmonizar e a gente fortalecer, né, todo o nosso foco, né, a nossa atenção e a nossa esperança para o São Paulo ter uma vitória muito legal nesse sábado. Eu penso que essa vitória muito legal pode nos ajudar a ir saindo dessa situação, né, de uma maneira um pouco até mais rápida. Uma derrota no domingo possivelmente coloca uma situação em xeque-mate, uma situação terrível, né? Eu jamais vou acreditar, pensando de um jeito ou pensando de outro, que alguém deseja que o São Paulo perca. Eu jamais vou pensar isso. Tem gente que coloca lá, o cara torce pro São Paulo perder. É impossível esse tipo de coisa. A pessoa que escreve isso não deveria nem escrever, na verdade. Porque ela sabe que, como São Paulino, todos nós só queremos que o São Paulo ganhe. Então, assim, que essa semana a gente possa ter, né? Possa ter de alguma maneira aí um pensamento voltado para poder, de alguma forma, o Diniz arrumar esse time, fazer esses jogadores entrarem em campo sem a já conhecida fralda cheia em clássicos. Né? O São Paulo precisa muito da vitória, o time deles também não vai querer deixar barato. Então, assim, é um momento muito importante para o Diniz mostrar realmente. A cada semana que passa. Eu não sou da turma contra o Diniz. Eu não sou da turma, ninguém é da turma contra o Diniz. Eu tenho certeza que nem o Barolo é contra o Diniz. Né? O que nós queremos ver é se o Diniz consegue, pelo menos, o mais rápido possível entregar resultados para a gente. Todos a gente já discutiu, já são 20 e tantas partidas, né? A gente tem aí os problemas da arbitragem, a gente tem os problemas de um time que não consegue evoluir, a gente tem os problemas do time que perde gol. O pessoal ainda fala para mim, Rony, mas se o cara perde o gol, a culpa é do técnico. Gente, o técnico tem que ser responsabilizado pela vitória, pela derrota e pelo empate. E eu não estou aliviando o elenco, vocês me conhecem, eu não estou aliviando o elenco. Só que o treinador tem que ter essa capacidade de poder fazer o jogador desenvolver o seu futebol, né? Se ele não consegue fazer isso, como é que vai ser? Então, assim, é uma semana muito importante. Eu torço demais pro Diniz acertar a mão lá, arrumar bem os jogadores, fazer com que o time, de alguma maneira, né, entre bem em campo, entre motivado, entre a fim de realmente conquistar uma vitória boa, para que o São Paulo possa aí dar uma encorpada e aos poucos também, assim, né, sem muito tempo, poder trazer a confiança que tanto o torcedor são paulino está precisando, está querendo. Diniz precisa entregar resultado em menos tempo. Não existe tempo. Tempo no futebol é utopia, e não é só no São Paulo não, é em qualquer time aí. Vocês estão vendo o que está acontecendo aí com outros treinadores. Lembrando sempre também que o Diniz coloca o mesmo time em campo. O Diniz não teve problema nenhum de baixa de jogador, de problema de físico de jogador, né? Nesses últimos tantos jogos aí que ele vem jogando com o mesmo time. E ainda mais ele está recebendo agora de volta o Antony e o Igor Gomes, né? A gente até colocou uma enquete aí no nosso canal, aqui no São Paulo Raiz, perguntando para vocês o que vocês achavam. Se os meninos chegam e vão ganhar lá uma reserva, esperar uma oportunidade, né? Se os meninos chegam e o Antony assume ou o lugar do Pato ou o lugar do Pablo, e o Igor Gomes assume o lugar do Hernanes, diretamente, né? Ou uma terceira opção, em que o Antony chega pro lugar do Pato ou lugar do Pablo,
E o Igor Gomes entra no lugar do Juan Fran, deslocando o Dani Alves para a direita e colocando o Igor Gomes no meio, tá? Então assim, a gente acabou criando aí 3 opções para vocês e a opção que ganhou foi a opção com 52%, a opção do Antony, substituindo o Pato ou Pablo, e o Igor Gomes no lugar do Hernani, simplesmente. De alguma maneira, 52% dos São Paulinos que colocaram estão satisfeitos com o trabalho do Dani Alves no meio também, né? Para não haver esse deslocamento, tá? Lembrando que a segunda possibilidade foi os 30% entenderam adequado o Igor Gomes entrar no Juan Fran e o Dani Alves vir para a lateral e o Igor assumir o meio, né? E 18% queriam os meninos no banco. Ou seja, o que a gente menos quer, o que a torcida do São Paulo menos quer é esses 2 garotos aí voltando no banco de reserva. O que eles querem titular já para o jogo de sábado. Então, tem toda essa expectativa para o jogo. A gente entende as dificuldades do Diniz, a gente vê as dificuldades do Diniz. Eu gostaria de pedir para o Diniz também o seguinte: Diniz, não adianta a gente chegar com uma tática pronta e querer fazer com o elenco que a gente tem que eles joguem da maneira que você quer. Você tem que fazer um meio campo, você tem que fazer um meio a meio, com as características dos jogadores que você tem, né? Uma coisa é muito certa, o São Paulo troca essa bola e a lentidão, né, prejudica o desenvolvimento do jogo e facilita a armação do time adversário na defesa. E aí para entrar fica muito mais difícil. Será que não daria para sair bem mais rápido da defesa para o ataque e a gente tentar pegar ainda a defesa adversária se montando ali, se ajeitando, para a gente tentar melhorar a possibilidade de marcar? Essa é uma questão. Eu estava tentando entender o que acontece com o Pablo no São Paulo, né? E eu vejo o Pablo no meio dos zagueiros lá, entregue, morto, né? Sem fazer absolutamente nada. E eu comecei a me lembrar do Pablo no Atlético do Paraná. E o interessante é que no Atlético do Paraná, do pós-Fernando Diniz, já com o Thiago, aí esse treinador que está no Corinthians, o Atlético mudou um pouco a maneira. Se o Atlético tinha a posse de bola, ele saía muito rápido para o ataque. Rápido de uma forma que eles tinham o Nicão, tinha o Pablo, né? Tinha o Rony e o Cirino às vezes, o Marcelo Cirino. Então assim, o time ele tem a posse da bola, mas ele sai com uma velocidade muito grande, toques muito rápidos. E o Pablo, cara, cansou de fazer gol no Atlético Mineiro, justamente carregando essa bola junto com os outros atacantes, acompanhando ele. Vocês podem ver os gols do Atlético do Paraná. O Pablo não é aquele cara de ficar enfiado no meio dos zagueiros. Eu não entendo porque o Fernando Diniz insiste com isso, né? Então assim, ô Diniz, você entende que o Pablo é o atacante que o São Paulo precisa ter? Maravilha! Só que você não percebeu que o jeito que ele está jogando não dá certo? Essa é a grande questão. Você está demorando muito para resolver isso, Diniz. Está demorando muito. O Miller comentou na Gazeta no domingo à noite, ainda passou um sabão no Diniz. O Miller comentou, o Juan Fran desceu demais e o Santo André jogou pelas costas dele. E cadê o técnico que não viu isso? Só viu no segundo tempo para trocar com o Igor Vinícius quando o jogo já estava perdido e quase eles fazem o 3º gol do mesmo jeito, nós comentamos isso. Na hora que ele tomou o primeiro contra-ataque nas costas do Juan Fran, ele já tinha que imediatamente segurar o Juan Fran, porque sabia que o Santo André ia investir o seu jogo ali. O que está acontecendo com o Diniz é que ele está demorando demais. Diniz, você não precisa de tempo, você precisa ser mais rápido para tomar decisões. O Pablo no meio dos zagueiros não vai jogar bola. Se você não criar uma maneira nova desse ataque se mexer, nós vamos ficar fazendo isso daí e reclamando de arbitragem, reclamando que não tem tempo de treinar. É isso que está acontecendo, infelizmente, com a gente. E que você possa ter uma semana iluminada para poder, de alguma maneira, melhorar o desempenho do time no sábado, que é o que todo mundo está esperando e é o que nós precisamos acima de tudo, inclusive você, né, Diniz? Todos nós. Os preparativos aí para o jogo, com certeza Bruno Alves deve voltar, né? Depois da participação do Anderson, haja coração Martins, né? E o Bruno Alves deve voltar. A gente ainda tem uma incógnita com relação ao aproveitamento ou não de Antony e Igor Gomes nesse time,
né? Eu já entraria com os meninos, são moleques, vão entrar voando, vão entrar com vontade, né? Dar uma mexida nesse time, dar uma chacoalhada nesse time para ver se cria mais opção, se cria mais condição. Não sei se ele vai querer fazer média, manter o mesmo time que está jogando, deixar os meninos no banco. Enfim, tá na tua mão, Diniz. Tá na tua mão, não tá na nossa mão. Eu quero que você acerte. Só que assim, você está demorando demais para conseguir fazer isso. Ah, Rony, mas ele precisa de muito mais tempo. Não existe tempo. Há quanto tempo eu falo? Paciência é artigo de luxo nas prateleiras do Morumbi. Não existe paciência, o produto acabou. E é natural que tenha acabado. Porque a torcida já não aguenta mais, né? O que está acontecendo com a gente, essa confusão toda, agora vem esse assunto de salário atrasado. Meu Deus do céu, que confusão. Mas estou propondo aqui um pacto entre os dinizentos e os dinizetes. Que essa semana a gente possa, de alguma maneira, né, respirar fundo, deixar o Fernando Diniz trabalhar, e é claro que tem pressão, Quando você vem para o São Paulo, você já tem que saber automaticamente que você vai ser pressionado. Nós somos pressionados no nosso dia a dia, todos vocês aí, eu também, nos nossos trabalhos. Por que um técnico de futebol não pode ser? Essa é a realidade. Pedir outra coisa é utopia, né? Então que o Diniz possa, mesmo com a pressão, trabalhar bem essa semana, pensar bastante de que maneira o São Paulo possa ser mais veloz, mais envolvente, mais intenso, para a gente conseguir a vitória no sábado à noite no Morumbi, 19 horas, né? Eu ainda venho com um pré-jogo para a gente poder falar mais a respeito exclusivamente da partida. Gostaria que vocês comentassem a respeito do que nós falamos e também aproveitassem para colocar qual foi o maior São Paulo e Corinthians que você assistiu. Teve final de Paulistão com 3 gols do Raí, teve final de Paulistão que o Raí voltou da França, meteu gol, não é? Teve 5-1 no Pacaembu que o Passarela caiu, meu pai do céu, teve 4-0 no Morumbi que eu estava com gol de Serginho Chulapa. Tem um monte de São Paulo e Corinthians aí para vocês colocarem qual foi o maior de vocês. Legal, gente? Gostaria de dedicar hoje o programa especialmente para o pequeno Dan Ravi, que nasceu, cara, essa semana, um São Paulininho aí que tá, né, que tá nesse momento aí, aparecendo aí, já com a camisa do São Paulo, né? O papai feliz pra caramba, o papai Bruno, a mamãe Natália também. Seja bem-vindo, viu, Ravi? Seja bem-vindo, que você possa ter muita saúde, muita luz e possa ter muitas alegrias com o nosso São Paulo. Avante, tu és forte, tu és grande, São Paulo Futebol Clube. Rony Altieri, São Paulo Raiz na área. Grande abraço, gente.